Enquanto o mundo inteiro estava grudado nas telas acompanhando eleições, guerras comerciais e sanções internacionais, o Brasil fez algo que ninguém esperava. Transformou-se silenciosamente no verdadeiro diretor de toda a economia da América Latina. Não estamos falando de discursos bonitos em cúpulas internacionais ou promessas vazias de integração regional. Estamos falando de 320 bilhões de dólares por trimestre passando pelas mãos brasileiras. Para colocar em perspectiva, isso é mais dinheiro do que o orçamento anual da maioria dos países europeus. E a pergunta que ninguém está fazendo é: como diabos isso aconteceu sem que o mundo percebesse? Deixem-me contar o que está acontecendo agora mesmo, neste exato momento, enquanto vocês assistem a este vídeo. Segundo os dados mais recentes do primeiro trimestre de 2026, o Brasil não é mais apenas aquele país tropical famoso por futebol, café e carnaval. O Brasil se tornou o centro nervoso de todo o comércio sul-americano. Imaginem por um segundo, cada vez que a Argentina compra trigo do Uruguai, cada vez que o Paraguai vende soja para o Chile, cada vez que o Peru negocia minérios com a Bolívia, todo esse dinheiro, todas essas transações estão passando por sistemas financeiros brasileiros. Não estamos falando de uma influência sutil. Estamos falando de controle direto sobre os fluxos de capital de um continente inteiro. E vocês sabem o que é mais impressionante? Isso não aconteceu por acaso. Isso foi planejado, executado e implementado com uma precisão cirúrgica que faria inveja a qualquer estrategista militar. Vamos destrinchar exatamente como o Brasil conseguiu essa façanha histórica. Porque não foi sorte, não foi coincidência, foi estratégia pura. Lembram quando todo mundo falava sobre moedas digitais como uma coisa futurista, algo que talvez acontecesse daqui a décadas? Pois bem, o Brasil não esperou. O sistema Drex, o real digital brasileiro, já está operacional. E não é só uma criptomoeda experimental, é o sistema oficial para transações internacionais entre países sul-americanos. Aqui está onde a coisa fica verdadeiramente fascinante. Argentina, Uruguai e Paraguai agora fazem negócios entre si sem tocar em um único dólar americano. Tudo passa pelo hub digital brasileiro. E vocês sabem quanto esses países economizam com isso? Entre 4% e 5% em cada transação, apenas em taxas de conversão. Parece pouco? Façam as contas comigo. Se estamos falando de 320 bilhões de dólares por trimestre, uma economia de 5% significa 16 bilhões de dólares que não vão mais para os bancos americanos e europeus. 16 bilhões por trimestre. Isso são 64 bilhões de dólares por ano que ficam circulando na América do Sul, ao invés de enriquecer Wall Street. Mas aqui está o detalhe que poucos perceberam. Ao usar o sistema brasileiro, esses países não apenas economizam dinheiro, eles entregam as chaves de suas economias para o Banco Central do Brasil. Cada transação, cada fluxo de capital, cada movimento comercial, tudo isso passa pelos servidores brasileiros. E quem controla os dados controla o futuro. É genial quando você pensa bem. O Brasil ofereceu aos vizinhos uma saída da dependência do dólar americano, mas em troca criou uma nova dependência, desta vez de Brasília. Agora vamos falar sobre petróleo. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. O Brasil está produzindo 4 milhões de barris de petróleo por dia. 4 milhões. Para colocar isso em contexto, isso é mais do que muitos países da OPEP produzem. A Petrobras não é mais apenas uma empresa de petróleo brasileira. Ela se tornou o coração pulsante de toda a indústria sul-americana. Vocês querem saber o que isso significa na prática? Significa que quando a Petrobras decide o preço do barril, toda a economia do continente responde. Fábricas na Argentina, mineradoras no Chile, indústrias na Colômbia, todas dependem dos preços que o Brasil estabelece. Deixem-me dar um exemplo concreto. Uma fábrica de automóveis em Buenos Aires precisa de energia elétrica para operar. Essa energia vem de usinas que queimam combustível. Se a Petrobras aumenta o preço do barril em 10 dólares, o custo de produção daquele carro argentino sobe imediatamente. A fábrica tem que escolher: aumenta o preço do carro, perdendo competitividade, reduz a margem de lucro, arriscando o negócio, ou reduz a produção, demitindo trabalhadores. Uma única decisão em Brasília pode fazer a diferença entre prosperidade e recessão em uma dúzia de países. Isso não é influência econômica. Isso é poder geopolítico em estado bruto. E vocês acham que a Petrobras está cobrando preços absurdos? Não.
Na verdade, os preços brasileiros são competitivos, às vezes até mais baratos que o mercado internacional. Mas isso faz parte da estratégia, manter os vizinhos felizes e dependentes ao mesmo tempo. É a cenoura e o bastão. Você tem acesso à energia barata, mas nunca esqueça de onde ela vem. Em janeiro de 2026, depois de décadas de negociações frustradas, finalmente aconteceu. O acordo Mercosul-União Europeia foi assinado. E adivinhem quem foi o principal negociador, quem comandou as tratativas, quem garantiu que o acordo saísse do papel? O Brasil. Mas aqui está o truque brilhante. O Brasil não apenas negociou o acordo, ele se posicionou como o porteiro oficial de todo o comércio entre a Europa e a América do Sul. Vocês querem vender carros alemães no Chile? Passem pelo Brasil primeiro. Querem comprar lítio boliviano para baterias elétricas europeias? O Brasil vai facilitar essa transação, por uma pequena taxa, é claro. Imaginem o poder que isso representa. Toda empresa europeia que quer entrar no mercado sul-americano agora tem que considerar o Brasil não como um parceiro opcional, mas como um intermediário obrigatório. São milhares de empresas, centenas de bilhões em investimentos, todos passando por canais brasileiros. E o mais inteligente? O Brasil não está cobrando tarifas absurdas. Está cobrando o suficiente para lucrar, mas não tanto que empurre as empresas para rotas alternativas. É como ser o dono do pedágio na única estrada entre duas grandes cidades. Você não precisa cobrar uma fortuna quando todo mundo é obrigado a passar por ali. Vamos parar um momento e realmente absorver o que 320 bilhões de dólares por trimestre significa. Se pegarmos apenas uma taxa administrativa de 1% sobre esse volume, e acreditem, as taxas reais são bem maiores, estamos falando de 3,2 bilhões de dólares entrando nos cofres brasileiros a cada 3 meses. Isso são 12,8 bilhões de dólares por ano apenas em taxas de intermediação. Mas o dinheiro direto é só a ponta do iceberg. O verdadeiro valor está no que os economistas chamam de efeitos de segunda ordem. Quando você controla os fluxos comerciais, você atrai sedes regionais de multinacionais que precisam estar onde o dinheiro circula, centros de logística e distribuição que precisam estar perto dos hubs comerciais, escritórios de advocacia internacional que precisam entender as regras do jogo, bancos de investimento que querem uma fatia desse bolo, empresas de tecnologia que vão criar os sistemas para processar tudo isso. Cada uma dessas empresas traz empregos de alta qualidade, paga impostos substanciais e atrai ainda mais investimentos. É um ciclo virtuoso que se autoalimenta. Só para vocês terem uma ideia, São Paulo já ultrapassou Miami como o centro financeiro preferido para operações latino-americanas de pelo menos 40 grandes corporações multinacionais. 40! Isso era impensável há 5 anos. E não estamos falando apenas de números abstratos. Estamos falando de empregos reais, salários reais, crescimento econômico real. O setor de serviços financeiros no Brasil cresceu 23% apenas no último ano. 23%. Em um único ano. Isso é explosivo. Agora, como qualquer bom analista, preciso ser honesto com vocês. Nem tudo são flores. A ascensão do Brasil como potência regional não está acontecendo sem oposição. E a oposição é barulhenta, organizada e, em alguns casos, desesperada. Vamos começar com a Argentina, porque a situação em Buenos Aires é fascinante e preocupante ao mesmo tempo. O governo argentino, seja sob Javier Milei ou seus sucessores políticos, está absolutamente furioso. E eles não estão fazendo segredo disso. A declaração oficial do governo foi devastadora. Não vamos trocar a ditadura do dólar pela ditadura do real brasileiro. Pensem no peso dessas palavras. A Argentina, tradicionalmente um dos países mais influentes da América do Sul, está publicamente comparando a influência brasileira a uma ditadura. Isso não é retórica diplomática normal. Isso é uma declaração de guerra econômica. E a Argentina não está apenas reclamando, eles estão agindo. Buenos Aires está tentando desesperadamente construir uma aliança alternativa com o Chile, criando uma rota comercial direta com os Estados Unidos e a Ásia que contorne completamente os portos brasileiros. Mas aqui está o problema para a Argentina. A geografia não está do lado deles. Os melhores portos do Atlântico estão no Brasil. As rotas ferroviárias mais eficientes passam pelo território brasileiro. A infraestrutura digital mais desenvolvida está nas mãos brasileiras.
A Argentina pode tentar criar rotas alternativas, mas elas serão necessariamente mais caras, mais lentas e menos eficientes. É como tentar dirigir de São Paulo ao Rio de Janeiro sem usar nenhuma das rodovias principais. Tecnicamente possível, mas economicamente absurdo. Ainda assim, a tentativa argentina é significativa. Ela mostra que há um limite para quanto controle os países estão dispostos a aceitar, mesmo quando esse controle vem embalado em benefícios econômicos. Se a Argentina é a oposição barulhenta, o México é a competição silenciosa e muito mais perigosa. Claudia Sheinbaum, a atual presidente do México, entende perfeitamente o que está acontecendo. Por décadas, o México foi o único país latino-americano que realmente importava no cenário global. Era a ponte entre o norte rico e o sul emergente. Era onde as multinacionais colocavam suas fábricas. Era o porta-voz não oficial da América Latina nas negociações internacionais. E agora? Agora o Brasil está roubando esse papel. E Sheinbaum sabe que se ela não agir rapidamente, a cidade do México vai se tornar irrelevante comparada a São Paulo. A guerra entre Brasil e México não é militar, obviamente. É uma guerra por investimentos, e está acontecendo agora mesmo, em salas de reuniões em Tóquio, Frankfurt, Xangai e Nova York. Toda vez que uma empresa japonesa decide onde construir uma nova fábrica de eletrônicos, há uma competição. México ou Brasil? Toda vez que um banco europeu precisa escolher onde colocar seu centro regional de operações, a pergunta é a mesma: Cidade do México ou São Paulo? E vocês sabem o que é fascinante? As empresas estão cada vez mais escolhendo o Brasil. Não porque o México seja ruim. O México tem excelente infraestrutura, mão de obra qualificada e acesso privilegiado ao mercado americano através do USMCA. Mas o Brasil tem algo que o México não tem: acesso direto a todo o mercado sul-americano através de um sistema integrado de comércio. Se você é uma empresa alemã que quer vender na América Latina, colocar sua fábrica no México significa que você tem fácil acesso aos Estados Unidos, mas cada venda para a Argentina, Chile, Peru ou Colômbia envolve complexas negociações comerciais e logística complicada. Coloque a mesma fábrica no Brasil, e de repente você tem acesso preferencial a 400 milhões de consumidores sul-americanos com muito menos burocracia. Os números já estão mostrando essa mudança. O investimento estrangeiro direto no Brasil cresceu 34% no último ano, enquanto no México cresceu apenas 8%. A diferença é gritante. Mas se vocês acham que já viram tudo, esperem até ouvirem sobre o projeto mais ambicioso do Brasil, o Corredor Bioceânico. Imaginem uma ferrovia que atravessa todo o continente sul-americano, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai e Chile. Não é ficção científica. Não é um plano para daqui a 50 anos. A construção já começou. Quando essa ferrovia estiver completa, e as previsões mais otimistas falam em 5 a 7 anos, os produtos brasileiros poderão chegar à China, Japão e Coreia do Sul sem passar pelo Canal do Panamá. Pensem no que isso significa. Atualmente, um container de soja brasileira leva aproximadamente 45 dias para chegar a Xangai, passando pelo Atlântico, atravessando o Canal do Panamá e cruzando o Pacífico. Com o corredor bioceânico, esse mesmo container pode cruzar os Andes de trem em 3 dias e embarcar diretamente para a Ásia de um porto chileno no Pacífico. O tempo total de viagem cai para 25, 30 dias. Vocês estão entendendo a magnitude disso? É uma redução de quase 40% no tempo de transporte. E tempo no comércio internacional é literalmente dinheiro. Mas tem mais. O Canal do Panamá está sobrecarregado. Há filas de navios esperando dias para atravessar. E com as mudanças climáticas afetando os níveis de água, o canal está operando abaixo da capacidade ideal. O corredor bioceânico não é apenas mais rápido. Ele é uma alternativa estratégica que reduz a dependência de um único ponto de estrangulamento. E adivinhem quem controla esse corredor? O Brasil. Mesmo passando por território paraguaio e chileno, a logística, o financiamento e a administração são majoritariamente brasileiros. Quando esse corredor estiver funcionando a plena capacidade, estimativas conservadoras sugerem que ele vai movimentar pelo menos 100 bilhões de dólares em mercadorias por ano. E cada centavo passando por ali gera receitas para o Brasil em taxas de transporte, armazenamento e serviços logísticos.
Vamos parar de dançar em volta do assunto e falar claramente. O Brasil está construindo um império econômico. Não no sentido colonial antigo, com exércitos e governadores, mas no sentido moderno e muito mais eficiente, através do controle de infraestrutura, sistemas financeiros e rotas comerciais. E a genialidade disso está na sutileza. O Brasil não está invadindo ninguém, não está ameaçando ninguém. Está simplesmente oferecendo serviços que os países vizinhos precisam desesperadamente. Quer transacionar sem depender do dólar? Aqui está o Drex. Precisa de energia? A Petrobras tem o que você precisa. Quer vender para a Europa? Podemos facilitar isso. É o que eu chamo de imperialismo por conveniência. Os países vizinhos estão escolhendo essa dependência porque, no curto prazo, ela faz sentido econômico. Mas no longo prazo? No longo prazo, eles estão entregando sua autonomia estratégica. E aqui está a verdade que poucos querem admitir. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como o Brasil usa esse poder. Se o Brasil usar essa influência para promover desenvolvimento regional equitativo, investir em infraestrutura compartilhada e criar uma zona de prosperidade sul-americana que beneficie todos, então podemos estar testemunhando o nascimento de algo verdadeiramente especial. Uma América do Sul unificada economicamente, capaz de negociar de igual para igual com Estados Unidos, China e União Europeia. Mas se o Brasil usar esse poder apenas para enriquecer-se às custas dos vizinhos, para impor políticas unilaterais, para explorar ao invés de cooperar, então estamos criando as sementes de futuros conflitos e ressentimentos que podem explodir em nossas faces. A Argentina já está mostrando os primeiros sinais de revolta. O México está se posicionando como alternativa. Outros países estão observando nervosamente. O equilíbrio é delicado. Porque seria irresponsável da minha parte pintar apenas um quadro cor-de-rosa. Vamos falar sobre os riscos reais dessa concentração de poder econômico. Risco 1. Backlash político. A história está cheia de exemplos de poderes regionais que cresceram rápido demais e provocaram alianças defensivas. Quando um país se torna muito dominante, os outros naturalmente se unem contra ele. É o que os cientistas políticos chamam de balanceamento. Se a Argentina conseguir convencer Chile, Colômbia, Peru e talvez até Uruguai a formar um bloco anti-Brasil, toda essa estrutura pode desmoronar rapidamente. E não subestimem a capacidade da diplomacia argentina. Eles têm séculos de experiência em formar alianças. Risco 2. Dependência excessiva. O Brasil está apostando muito na continuidade do comércio global. Mas e se houver uma nova pandemia? E se os conflitos geopolíticos entre Estados Unidos e China escalarem para guerra comercial total? E se as mudanças climáticas causarem disrupções massivas nas rotas marítimas? Qualquer um desses cenários poderia reduzir drasticamente o volume de comércio internacional. E se o Brasil construiu toda a sua estratégia em ser o intermediário desse comércio, uma redução de 30% a 40% no volume global seria devastadora. Risco 3. Tecnologia disruptiva. Estamos entrando na era da manufatura local através de impressão 3D avançada e automação. O que acontece quando as empresas não precisam mais enviar produtos físicos através de continentes, porque podem simplesmente enviar o arquivo digital e imprimir localmente? O modelo brasileiro depende do fluxo físico de bens. Se esse modelo se tornar obsoleto nas próximas 2 décadas, todo esse império logístico pode se tornar irrelevante. Risco 4. Instabilidade interna. O Brasil, como todos sabemos, tem seus próprios desafios. Corrupção, desigualdade, infraestrutura ainda insuficiente em muitas regiões, educação que precisa melhorar drasticamente. Se o país não conseguir resolver esses problemas internos enquanto tenta liderar externamente, pode acabar tendo o destino de muitos impérios históricos: colapso por sobrecarga. É impossível manter influência externa quando sua própria casa está em desordem. E agora chegamos à questão central, a pergunta que vai definir o futuro de todo o continente. Estamos testemunhando o nascimento dos Estados Unidos da América do Sul, sob liderança brasileira, ou isso tudo vai desmoronar em fragmentação e conflito? Honestamente, eu acho que a resposta está em algum lugar no meio. Não vamos ter uma federação sul-americana formal. Os nacionalismos são fortes demais.
as diferenças culturais são reais, e ninguém quer abrir mão de soberania completa. Mas também não vamos voltar ao status quo de países completamente independentes, fazendo cada um sua própria coisa. O que eu prevejo é algo novo, uma espécie de rede econômica centrada no Brasil, onde a integração é forte em áreas específicas, finanças, energia, logística, mas onde cada país mantém autonomia em outras áreas, política externa, políticas sociais, cultura. Pensem nisso como a União Europeia, mas versão sul-americana e menos formal. Não haverá um parlamento sul-americano tomando decisões vinculantes, mas haverá uma interdependência tão profunda que decisões unilaterais se tornarão cada vez mais impossíveis. E o Brasil? O Brasil está se posicionando não como o ditador dessa rede, mas como o nó central. A diferença é sutil, mas importante. Um ditador impõe, um nó central conecta, e conexões são muito mais duráveis que imposições. Mas aqui está onde eu quero deixar vocês com um pensamento esperançoso, porque acredito genuinamente que temos uma oportunidade histórica nas mãos. A América do Sul tem 430 milhões de pessoas. Temos recursos naturais abundantes, não apenas petróleo e minérios, mas água doce, terras agricultáveis, biodiversidade, potencial de energia renovável que o resto do mundo só pode sonhar. Temos uma juventude crescente e cada vez mais educada. Temos culturas ricas, democracias, imperfeitas, mas funcionais, e uma história compartilhada. O que sempre nos faltou foi coordenação. Sempre fomos fortes individualmente, mas fracos coletivamente. Sempre brigamos entre nós enquanto potências externas nos manipulavam. Sempre competimos quando deveríamos cooperar. E pela primeira vez em nossa história temos a infraestrutura real. Não apenas sonhos e discursos, mas sistemas concretos funcionando para mudar isso. Se conseguirmos, e esse "se" é enorme, se conseguirmos transformar essa dominância brasileira em liderança colaborativa, se conseguirmos garantir que os benefícios sejam distribuídos de forma justa, se conseguirmos construir confiança ao invés de ressentimento, então, meus amigos, estaremos criando algo que o mundo nunca viu. Um bloco sul-americano verdadeiramente unificado, capaz de negociar de igual para igual com qualquer potência mundial. Imaginem a América do Sul falando com uma voz unificada nas negociações climáticas. Nós temos a Amazônia, temos o Pantanal, temos os Andes. Nossa cooperação ou falta dela pode literalmente determinar o futuro climático do planeta. Imaginem a América do Sul com uma moeda estável compartilhada, que não dance conforme as políticas monetárias de Washington ou Frankfurt. Nossa própria autonomia financeira. Imaginem empresas sul-americanas competindo globalmente, não como players isolados, mas como parte de um ecossistema integrado, que pode rivalizar com Silicon Valley ou Shenzhen. Imaginem jovens de qualquer país sul-americano podendo estudar, trabalhar e empreender em qualquer outro com a mesma facilidade com que europeus fazem dentro da UE. Isso não é fantasia. Os blocos de construção já existem. A questão é se teremos a sabedoria, a paciência e a generosidade para construí-los da forma certa. E aqui está o que eu quero que vocês, especialmente vocês brasileiros, entendam. Com grande poder vem grande responsabilidade. Eu sei que é um clichê de filme de super-herói, mas é verdade. O Brasil agora tem algo que poucos países têm, a capacidade real de moldar o destino de uma região inteira. Mas essa capacidade vem com escolhas difíceis. Vocês podem usar esse poder para extrair o máximo possível dos vizinhos. Podem cobrar as taxas mais altas que o mercado suportar. Podem impor condições favoráveis apenas ao Brasil. E no curto prazo, isso vai enriquecer o país tremendamente. Mas vocês sabem o que vai acontecer depois? Vão criar inimigos. Vão motivar todos os vizinhos a procurar alternativas. Vão transformar a admiração em ressentimento. E no longo prazo, vão perder tudo. Ou vocês podem fazer algo diferente. Podem usar esse poder para elevar a região inteira. Podem investir pesado em infraestrutura compartilhada mesmo quando o retorno imediato não for óbvio. Podem cobrar taxas justas ao invés de máximas. Podem dar voz real aos vizinhos nas decisões que os afetam.
E se fizerem isso, vocês não vão construir um império que eventualmente desmorona sob seu próprio peso. Vocês vão construir uma comunidade que se fortalece com o tempo. Uma parceria onde todos ganham genuinamente. Essa é a escolha que o Brasil enfrenta agora. E honestamente, eu não sei qual caminho será escolhido. As pressões econômicas de curto prazo são enormes. A tentação de explorar essa vantagem é compreensível. Mas as consequências de longo prazo dessa escolha vão determinar não apenas o futuro do Brasil, mas de todo o continente. Estamos vivendo um momento histórico. Não usem essa frase levianamente. Eu realmente acredito que nossos netos vão estudar esse período nos livros de história como o ponto de virada da América do Sul. O Brasil construiu metodicamente e com impressionante competência estratégica as ferramentas para unificar economicamente um continente que sempre foi fragmentado. Com 320 bilhões de dólares por trimestre fluindo através de seus sistemas, com controle sobre energia regional, com acesso privilegiado à Europa e rotas em construção para a Ásia, o Brasil não está mais apenas participando do jogo geopolítico global, está definindo as regras em sua própria região. Mas aqui está a verdade final que eu quero deixar com vocês. Estruturas são importantes, mas valores importam mais. Você pode ter toda a infraestrutura do mundo, todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, e ainda assim falhar se não tiver sabedoria para usar tudo isso bem. A América do Sul tem tudo o que precisa para ser próspera. Nós temos recursos, temos pessoas, temos energia, temos criatividade. O que sempre nos faltou foi trabalhar juntos. E agora, pela primeira vez, temos não apenas a vontade de trabalhar juntos, mas os sistemas concretos que tornam isso possível. Se conseguirmos superar nossas rivalidades históricas, se conseguirmos ver além dos interesses nacionais imediatos para o bem-estar regional de longo prazo, se conseguirmos construir confiança onde antes havia suspeita, então sim, o futuro pode ser incrivelmente brilhante. Um futuro onde uma criança nascida em Lima tenha as mesmas oportunidades que uma nascida em São Paulo. Onde empresas de Buenos Aires possam competir globalmente com o apoio de um mercado integrado de 430 milhões de pessoas. Onde a inovação flua livremente entre Santiago, Brasília, Bogotá e Montevidéu. Esse futuro não é garantido. Vai exigir trabalho duro, diplomacia hábil, investimentos inteligentes e, acima de tudo, uma vontade genuína de cooperar mesmo quando a competição parece mais fácil. Mas pela primeira vez na nossa história, esse futuro é possível. E não é apenas possível, está sendo construído agora mesmo, tijolo por tijolo, transação por transação, acordo por acordo. A única questão que resta é: vamos construir um império ou uma comunidade? Vamos criar dependência ou parceria? Vamos repetir os erros do passado ou criar algo genuinamente novo? Eu escolho acreditar, talvez ingenuamente, talvez otimisticamente, que vamos escolher o caminho da cooperação. Porque a alternativa, o caminho da fragmentação e conflito, já experimentamos por séculos. E francamente não nos levou a lugar algum. É hora de tentar algo diferente. É hora de construir juntos. O Brasil abriu a porta. Agora cabe a todos nós, brasileiros, argentinos, chilenos, colombianos, todos os sul-americanos, decidir se vamos atravessar essa porta como parceiros iguais, construindo um futuro compartilhado de prosperidade. Porque no final das contas, 320 bilhões de dólares por trimestre são impressionantes. Mas vocês sabem o que seria ainda mais impressionante? Se esses 320 bilhões fossem apenas o começo. Se em 10 anos estivermos falando de trilhões, se essa integração econômica criasse tanta prosperidade que nossos filhos olhassem para trás e se perguntassem por que diabos levamos tanto tempo para fazer isso. Esse é o futuro que está ao nosso alcance, está literalmente nas nossas mãos agora. Vamos ter a sabedoria e a coragem para construí-lo juntos? Eu acredito que sim. E espero que vocês também acreditem, porque um futuro brilhante não acontece por acaso. Acontece quando pessoas comprometidas decidem construí-lo dia após dia, decisão após decisão juntos.